de uma pessoa que tem pânico? A pessoa que tem transtorno de pânico tem alguns tratamentos mais sintomáticos, né? Que ajudam a coisa imediata, né? Então, uma coisa que ajuda bastante são os benzodiazepínicos. Não podem ser mal usados, né? Então, tudo que termina em pan, Zepam, todo o pessoal vai lembrar, bromazepam, clonazepam, diazepam, todas essas medicações que terminam em Zepam, elas são todas tarja preta, porque elas podem causar dependência se fizer um uso prolongado, são receita azul tarja preta. O que significa isso, né? Elas têm, se a pessoa faz um uso prolongado, especialmente o uso de mais de 2 anos, a pessoa pode vir a se tornar dependente. Então tem que ser usado com bastante cuidado, né, esse tipo de medicação. Mas eu percebo que na hora que a pessoa tem uma crise forte ali mesmo, a gente tem que lançar a mão mesmo, porque senão a pessoa não sai daquela crise e isso aí é pior. O que mais? Tem alguns antipsicóticos também que podem ajudar. Isso aí tem alguma evidência, a evidência não é muito sólida, mas eu tenho observado na prática clínica que funciona muito bem. Então, por exemplo, olanzapina, quetiapina, também eu tenho pacientes que saem de crise, às vezes tomando essas medicações, vai muito bem. Isso daí é mais o sintomático, né? Agora, vamos dizer assim, a base do tratamento, esses antipsicóticos aí, por mais que tenha esse nome, eles funcionam também para ansiedade, mas então, e não tem nenhum risco de dependência. Agora, antipsicóticos, benzodiazepínicos, são todas medicações que causam sedação. Agora, tem uma seara aí grande de medicações que são os antidepressivos, que eles são usados também para transtorno de pânico. Então, independente da pessoa ter depressão ou não, o antidepressivo ele está indicado para o tratamento de transtorno de pânico, especialmente os antidepressivos com ação serotoninérgica. E os antidepressivos, alguns antidepressivos também, com ação, que a gente fala os atípicos, com ação mais ampla, a gente também, alguns deles funcionam bem também para transtorno de pânico, e para transtornos ansiosos em geral. E tem algumas outras. Então, o central são esses antidepressivos. Então, escitalopram, citalopram, mirtazapina, fluoxetina, paroxetina. Aí tem uma série de coisas que se usa de critérios que se usa para indicar um ou outro, dependendo da circunstância específica do paciente. Venlafaxina, são vários, né? Aí, de repente, o paciente tem, por exemplo, o que acontece? O paciente tem enxaqueca e está tendo crise de pânico. Uma coisa não tem relação direta com a outra. Mas eu, médico, sabendo que o paciente tem os dois problemas, eu dou uma medicação, por exemplo, como a venlafaxina, que previne enxaqueca, previne crises de dor de cabeça de enxaqueca e que trata o transtorno do pânico. Então, acho que o central para o pessoal é que os antidepressivos não viciam, não causam dependência, a grande parte deles, a maior parte deles, não dá sono, então são medicações bastante inócuas, bastante seguras, que são o central do tratamento. Embora a gente, no começo, principalmente, a gente entre com um arsenal um pouco mais pesado, que é para o paciente conseguir viver, conseguir trabalhar, ter vida social, ir para frente, né? Então é comum a gente entrar com mais